Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente falar o que foi ontem, né, aquilo na Fonte Nova lá, a derrota do Bahia para o Cruzeiro por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, né, o Bahia hoje é o quinto colocado dentro da competição, poderia ter vencido o jogo ontem, a gente vai tratar sobre isso aqui, e eu defino como derrota do Grupo City, derrota da diretoria do Bahia, não foi uma derrota do campo do Bahia, mas sim da diretoria do clube. E eu vou tentar explicar para vocês aí o que é que eu penso, o que é que eu acho sobre isso, respeitando sempre todas as opiniões. E ontem, depois do jogo, ouvimos muito o torcedor falando, cada um se pronunciando, né, com sua tristeza, alegria pelo jogo até, né, o Bahia deixou o torcedor feliz durante os 90 minutos, ou quase, né, todos os minutos do jogo, mas para deixar o torcedor alegre, enfim, é aquela coisa que a gente fala, o dia que você não jogar bem, ganha o jogo. Mas é gostoso você ganhar o jogo jogando bem, né? E poderia ter acontecido isso ontem. Me lembro muito bem que eu falava ontem no programa Resenha das 6, que com quem eu conversei ontem, o torcedor do Bahia estava descrente de que o Bahia poderia ganhar o jogo da equipe do Cruzeiro. Eu dizia, não vejo assim não. Eu vejo o Bahia com condição de ganhar o jogo. O Bahia jogando dentro da Fonte Nova, o Bahia é muito forte. O Bahia se sente protegido pelo torcedor e o futebol do Bahia flui, independente que seja, e eu já tinha falado isso lá atrás, que o Bahia é favorito contra qualquer time dentro do estádio da Fonte Nova. Agora, para isso, o Bahia precisa de elenco, né? Porque o que aconteceu ontem, e vocês viram o porquê que o Cruzeiro ganhou. O Bahia fez um primeiro tempo muito bom, não deu nenhum tipo de chance, e eu concordo com o Rogério Ceni, eu tenho que concordar às vezes com o técnico do Bahia, que por muitas vezes, né, surpreende negativamente. Essa coisa do Cauli, sinceramente, a gente vai falar sobre isso já já. Rogério surpreende, às vezes falta mais coragem do Rogério Ceni, às vezes falta uma inteligência, assim, sabe, uma vibração positiva daquilo que está acontecendo no jogo. Falta o Rogério, às vezes, provar para a gente que ele está enxergando o que muita gente está vendo. Tem muita gente, é claro, que enxerga igual a ele, mas ele precisa ter um ar diferente. Quando você treina um time como o Bahia, que tem suas limitações, o Bahia não é o time bambambam do Campeonato Brasileiro. O Bahia tem suas limitações técnicas, tem suas limitações de elenco, e o Rogério precisa tirar um coelho da cartola para que o Bahia possa se manter por aí. Eu tenho falado sobre isso. Normalmente os clubes do Nordeste, hoje nós temos 5 na primeira divisão, têm dificuldades no segundo turno. Por quê? Porque os times do Sul-Sudeste, eles têm muito mais dinheiro e muito mais condição de investir. A cobrança lá é muito mais forte. Eles estão lá na vitrine, né, do futebol brasileiro, e eles vão buscar contratações, até eles são incentivados pelos outros. Por exemplo, o Fluminense é incentivado pelo Flamengo, o Botafogo é incentivado pelo Vasco, porque eles vão lá e contratam mesmo. E aí eles se sentem diminuídos e vão lá contratar. Em São Paulo a mesma coisa, em Minas, no Rio Grande do Sul. Aqui já temos uma certa dificuldade. E agora, mais então, porque o Bahia faz parte do Grupo City, eles não têm um comando geral daqui, apesar do seu Cadu dizer, seu Cadu que eu falo é o diretor do Bahia, dizer que é um comando daqui, eles é que coordenam essa situação, então a culpa vai para eles, né? Cadu Santoro e Companhia Limitada, porque o que nós vimos ontem foi o Bahia ter o domínio total enquanto teve time. Eu já falava isso, né, ontem no Resenha das 6, que eu acreditava que o Bahia ia fazer um bom jogo, que o Bahia tinha toda a condição de ganhar a partida, e mostrou isso dentro do jogo. Primeiro tempo muito consistente, vamos dizer assim. É claro, um erro aqui, outro erro ali, isso vai acontecer dentro da partida. Até porque o Bahia, por exemplo, não tem um Caio Alexandre, que é o coração de tudo, né, o início das jogadas, mas o Acevedo até fez um bom jogo ontem. Vai errar um aqui, um ali, que às vezes a bola está muito para tomar uma decisão rápida, né? Ele não é desse cara dessa decisão rápida, mas mesmo assim ele conseguiu sair de situações difíceis onde ele estava marcado por 2, 3 jogadores do Cruzeiro. Cruzeiro é aquele time que ele recua, vai para trás, mas quando chega a um certo ponto, eles passam a atacar o adversário e marcar. E mesmo assim, o Acevedo conseguiu sair, tocando essa bola para o Everton Ribeiro, para o Jean Lucas, que fez uma grande partida ontem, mais uma vez. E o Bahia conseguiu chegar principalmente pelo lado esquerdo com o Sanabria. O William, que é um grande lateral, não viu a cor da bola. Quer dizer, o que é que faltou ao Bahia? Um centroavante, um atacante matador, um fazedor de gol. Porque o Sanabria várias vezes jogou essa bola na área do Cruzeiro.
driblou para cá, driblou para lá, entrou na área, deu assistência, faltou homem no gol. Por algumas vezes nós vimos 2, 3 jogadores do Bahia chegando com 1, 2 do Cruzeiro, e o Bahia não conseguiu finalizar certo, não conseguiu fazer a jogada correspondente ao que o Sanabria tinha feito antes, tinha criado antes. O Kaique assim, é aquele futebol ali. O Kaique não é nenhum jogador maravilhoso, é um jogador de drible, um jogador rápido, mas não é um jogador de fina estampa, um jogador que vai fazer linha de fundo toda hora, um jogador que vai dar uma assistência com qualidade. Umas 2 ou 3 vezes ele teve a condição de dar uma assistência melhor e não deu. Então, gente, foi um primeiro tempo onde o Bahia foi muito melhor do que a equipe do Cruzeiro, criou as oportunidades, pouco foi pressionado pelo time de Minas Gerais. E aí veio o segundo tempo, segundo tempo onde o Bahia consegue fazer o gol com o Jean Lucas. O Bahia começou a amassar o time do Cruzeiro no início do segundo tempo, foi para cima mesmo para decidir o jogo, deu pressão, começou a meter as bolas nas laterais. Ontem, na esquerda não precisava, o Juba fez o papel de meio de campo mais uma vez, porque tinha o Sanabria dando essa profundidade. Na direita, o Arias aparecendo bem, jogando bem por ali. Então o Bahia começou a jogar da intermediária da frente, tanto é que o Gabriel Xavier, que jogou na zaga alto comigo, avançava, chegava à intermediária, que é um perigo, porque o Cruzeiro joga nos contra-ataques. Mas deu tudo certo até o Bahia fazer o gol, uma bola tocada do William José para trás, o Everton deixa passar e o Jean Lucas acende uma bomba de fora da área, faz um golaço. Ali você imagina, o Bahia vai fazer o segundo gol, o Bahia vai ter o jogo e teve chance de fazer o segundo gol. Porque quando o Bahia faz o primeiro gol, ainda deu pressão no time do Cruzeiro. E aí vem os problemas do Bahia. Por isso que eu digo que a culpa não é do Rogério Ceni. Rogério Ceni tem culpa? Tem. Mas não é como se falou ontem, entregador de colete, isso não vejo assim. Entrega um elenco bom. Se o Bahia tem ontem um banco de reserva de qualidade, talvez o Bahia não perdesse aquela partida. Aí veio o Sanabria, pede para sair, todo mundo viu que ele sentiu câimbras, correu demais, está sem ritmo de jogo. Foi o primeiro jogo como titular dele, correu muito. Aí o que é que o Rogério faz? Coloca Cauli. Aí, meu amigo, esse é o grande erro do técnico do Bahia, essa paixão por um jogador que não consegue jogar. E ontem na entrevista coletiva, Rogério Ceni diz assim, perguntado sobre Cauli, todo mundo está vendo, só ele que não. Ele diz, se eu fosse ouvir isso, se eu não tivesse o cuidado, eu tinha perdido a Ademir, porque Ademir estava na fase ruim, tinha ido embora, eu tinha perdido o Lúcio. Gente, é diferente. Ademir passou 2, 3 jogos mal, o Lúcio passou 3, 4, 5 jogos mal. Cauli está mal há 2 anos, Cauli fez uma temporada de 2023, alguns jogos, no final do Campeonato Brasileiro, mas o cara não joga nada. Eu fico dizendo que o Cauli é a tristeza, a cara da tristeza em campo. Aí tem uma falta, ele está na marcação da falta, ele deixa Gabriel receber a bola, o Gabigol, e avançar. A Gabigol dá 4, 5 passos à frente até chutar a bola e ele deixa, não chega para marcar. Tem uma jogada do lado direito, que a bola é para ele marcar, ele não consegue botar o pé no adversário para marcar, ele não consegue jogar, ele tenta dar o passe e não acerta o passe. Então, um dos erros do Rogério Ceni. Outra coisa, você tem um time onde você tem o domínio da partida, você está ganhando, você está dentro de casa, você não está fora de casa. Você tem o apoio do torcedor, aí perde os 3 atacantes e bota 3 meias. Poxa, você levou o garoto João Cone no banco, o João Andrade, arrisca, o garoto fez o gol agora na final, no primeiro jogo da final da Copa Nordeste, tem feito gols em campeonatos brasileiros. Bota o João, está no banco, senão você vai acabar trazendo o adversário para cima de você. Ele dá até explicação, não vi isso, porque eu dei amplitude, eu coloquei Cauli como um centroavante, eu coloquei o Araújo aberto na esquerda. É diferente. Uma coisa é você colocar o jogador, tudo bem, a função vai ser essa, mas o cara não sabe exercer essa função. O Araújo não tem a dinâmica que tem o Sanabria, que é um cara que vai para cima do adversário, driblador, rápido. Não tem a do Ademir, o Nestor não tem a do Ademir, que é o cara que vai de profundidade. Então o Bahia terminou entregando o ouro, porque saiu o gol, primeiro o gol do novo contratado do Cruzeiro, uma bola que Matheus Pereira passa entre as pernas do Acevedo, infeliz o Acevedo naquela bola ali. O Gabriel Xavier poderia ter chegado, diminuído o espaço, não chegou, ele chuta, a bola bate na trave e na volta o jogador vai lá e faz o gol. E depois o gol do Gabigol, na falta cobrada, ele adianta, chuta e faz aquele golaço lá de longe, sem culpa ali para o goleiro do Bahia,
Mas o Bahia, volta a dizer, perdeu ontem por não ter um banco de reservas. Ah, Dito, mas ninguém vai prever que os jogadores machuquem. Pô, todo time tem jogador machucado. Você pode reparar a relação. Quando o time vai jogar, tem lá 4, 5 jogadores machucados, mas tem elenco. O Bahia não tem. O Bahia tem levado 4, 5 jogadores da base no banco de reservas, por não ter elenco. O Bahia não tinha jogador de ataque no banco de reserva no jogo de ontem, só tinha um garoto, o João Cone no banco, que eu colocaria no jogo de ontem especificamente, naquela situação que o Bahia se encontrava, tinha que colocar um atacante para prender o Cruzeiro lá atrás. E o que fez com a entrada de Araújo, de Nestor, de Rezende, de vários jogadores do meio de campo, foi perder a profundidade. Você perde uma situação de você estar próximo ao goleiro do adversário. Se você está próximo do goleiro do adversário, o adversário está longe do seu gol. Então, o Bahia trouxe o Cruzeiro, que foi aqui e ali, a gente conhece como o Cruzeiro joga, e terminou vencendo a partida injustamente, porque ontem o Bahia, pelo que fez, até as modificações, era para o Bahia ter ganho o jogo, e aí que sirva de lição para o Grupo City, para a diretoria do Bahia, para o ano que vem, pelo menos, porque esse ano não tem mais como, a não ser que ache algum jogador aí que esteja sem contrato, que não pode mais escrever jogador, contratar jogador que tem contrato com alguém, não pode. Para uma altura dessa, você achar jogador sem contrato é muito complicado. Então, foi assim que eu vi o Bahia fazer um belo jogo, um ótimo primeiro tempo. Segundo tempo, até as modificações muito bem dentro da partida. O time do Cruzeiro não viu a cor da bola, mas aí, na hora das modificações, você tem que culpar quem? A diretoria do clube, que não deu um elenco, que o Bahia pudesse. Imagina se o Bahia estivesse ainda em Copa do Brasil, se bem que Copa do Brasil só vai ter jogo agora em dezembro, mas se tivesse Libertadores, Sul-Americana, com esse elenco pequeno, que agora só tem brasileiro, Então, assim, tem que se cuidar, o Rogério tem que avaliar direitinho, para que o Bahia possa ficar entre os 8 melhores colocados. Porque vimos ontem, o elenco é pequeno, a não ser que Ademir se recupere, Pulga se recupere, o Eric volte o mais rápido possível, o Canu, para enxertar um pouquinho esse grupo que está muito reduzido, e para um campeonato como esse, o Bahia vai sentir falta, vai ter dificuldades daqui para frente, mas valeu pelo jogo. Eu digo sempre que na Fonte Nova o Bahia é um outro time, tem que mudar a postura jogando fora de casa, tem 2 jogos fora de casa agora, com chances do Bahia ganhar, com chances do Bahia ganhar, e vamos ver o que é que acontece. Um abraço, minha gente, deixa o like, ajuda o nosso canal, se não está inscrito, se inscreve, que vai estar ajudando o nosso canal também, tá bom? Grande abraço a todos.